Desde que saiu o primeiro teaser trailer, eu já fiquei alucinada pra ver Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, porque parecia ser incrível. Mas será que foi mesmo? Eu vou te contar o que eu achei depois da vinheta. Eu até demorei um pouquinho pra sentar aqui pra falar com vocês de Quarteto Fantástico, porque eu precisei deixar esse filme assentar um pouco. Não no sentido de que eu não tenha gostado. Eu saí do cinema numa adrenalina muito grande, tendo adorado e tendo dificuldade de saber qual filme eu tinha gostado mais, se era do Super-Homem ou do Quarteto. Você sai naquele frisson, porque fazia tempo que eu não via um filme da Marvel que falasse, putz, esse aí foi gostosinho de ver. Eu já tava até meio... E eu sou muito Marvete, e eu tava assim, perdendo já a alegria de viver mesmo em relação aos filmes da Marvel. Aí eu fui porque, desde o primeiro trailer, essa estética retrofuturista me deixa muito animada, porque eu acho muito lindo. E pra mim, um dos pontos altos do filme é esse design de produção, esse figurino da Sue Storm. Eu quero um guarda-roupa de roupas da Sue Storm no meu armário. E é tudo muito interessante, muito diferente, e eu gosto dessa estética, eu gosto desse conceito retrofuturista, chama muito a minha atenção. E eu acho que ajuda a gente a distinguir um pouco de que a gente não tá na Terra 616 da Marvel, a gente tá em outro universo. E acho que funciona muito bem, e funciona muito num universo onde o Quarteto Fantástico existe, porque afinal de contas a gente tem o Reed Richards, que é o homem mais inteligente do mundo. Que eu já não sei se eu concordo muito, que isso depois foi uma coisa que... Foi uma das coisas que assentou pra mim negativamente, foi o Reed Richards, mas a gente chega lá. Outra coisa que eu acho que funciona muito, além desse visual e dos efeitos especiais também, que são belíssimos e muito bem produzidos, o carisma e a conexão do elenco principal ali, dos quatro. Eles são quarteto carismático. Eles são muito carismáticos. A gente tem o Pedro Pascal, que tá aí pra base de uns 70 filmes no ar, nos cinemas atualmente, e eu já tô começando a ficar um pouco saturada de Pedro Pascal, inclusive amanhã eu irei ver outro filme dele, então assim, tudo bem, mais um Pedrinho. Mas achei que ele fez um bom Reed Richards, assim, um Reed Richards competente e com uma certa sintonia ali com o personagem e com a família. A duplinha ali do Coisa e do Tocha Humana funcionou muito bem, muito bem. Eu acho Joseph Quinn um grande nome atualmente de Hollywood, de um modo geral. Eu quero ver mais coisas com ele, eu gosto quando ele está envolvido. O moço que eu não sei falar o nome, Abel Moss, o moço do The Bear, eu não acho tão carismático assim, apesar de achar um bom ator e apesar de achar que ele tinha o papel mais difícil de ser feito, porque a gente não vê o rosto dele. Todas as emoções que a gente vê do Coisa, a gente vê pelo olhar, e pra mim, ele soube lidar muito bem com essa questão do CGI do Coisa, porque nem todo ator consegue entregar emoção dessa forma. Acho que funcionou muito bem, ele junto com o Joseph Quinn, mas... O que eu acho realmente que chamou a minha atenção e que me fez gostar muito desse filme a ponto de achar que eu tinha gostado mais ou igual ao Super-Homem foi a Vanessa Kirby de Sue Storm. A Vanessa Kirby, ela rouba a cena, esse filme é dela. Ela é maravilhosa, ela está maravilhosa. Ela, finalmente a gente tem uma mulher invisível, poderosa, porque pra mim, deles quatro, quem tem os melhores poderes é ela. E eu sempre achei ela muito apagadinha nas outras histórias. Então, assim, pra mim, todo o destaque vai pra ela. Além dos poderes que ela tem, o poder da mulher e da maternidade também são muito empoderadores pra Sue Storm. Mas eu acho que ela, pra mim, foi o ponto alto do filme. A Vanessa Kirby, ela vem crescendo no meu coração, devo confessar. A primeira vez que eu a vi foi em um dos meus filmes preferidos, que chama-se Questão de Tempo. E ela tem um papel secundário. Ela é tipo a amiga da Rachel McAdams, que é a principal. Whatever ela. E foi a primeira vez que eu a vi. Depois eu acho que eu a vi no Hobbs and Shaw, assim. Mas também brilhando, assim. E agora esse filme foi dela. Pra mim, ela tá perfeita, maravilhosa, incrível. Também
falando já vamos já falar de elenco, né? Destacando aqui a Julia Garner como surfista prateada, que ela tá muito bem, muito bem. E também eu acho que ela bebe da mesma fonte do Evan Holland, que é o Coisa. Que ela tá ali toda de CGI, toda platinada, e entrega emoção, entrega raiva, entrega medo, entrega tudo, entrega bastante. Então assim, Julia Garner também está um chuchuzinho cremoso neste filme. O Quarteto Fantástico. Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana. E o Coisa. Ei, tá na hora do quê? Fala a frase. Ah, eu nem falo isso aí. Tá na hora do pau. Isso aí é coisa do desenho. Bom, falando um pouquinho agora da história, do enredo, nesse filme, a história é a seguinte, se você não sabe um pouquinho, eu vou te dar a sinopse aqui. Nesse universo, né, nessa Terra, a gente tem o Quarteto Fantástico, que é um grupo de astronautas cientistas que foi para o espaço para uma missão espacial e eles voltaram com a genética modificada. Então, a Sue Storm, ela consegue ficar invisível, ela tem poderes telecinéticos, não sei. O Reed Richards, que é o marido dela, voltou homem elástico. O irmão dela voltou como o Tocha Humana, né, que ele pode voar e soltar fogo. E o pobre do amigo deles, que foi lá de gaiato, virou um grande homem pedra muito forte. E a partir daí eles viram esse grupo que salva todo mundo. Heróis daquele multiverso. Até que um belo dia, uma nova ameaça vem, a surfista prateada anuncia a chegada do Galactus. Se você não sabe o que é um Galactus, o Galactus nada mais é do que um ser celestial que tem uma fome infinita e ele precisa se alimentar, a forma como ele escolhe para se alimentar é comendo planetas, se alimentando de planetas. É basicamente isso. E a surfista vem avisar que a Terra será o próximo planeta, que o Galactus vai. Nhau! E aí começa um pouquinho do meu incômodo com Reed Richards, porque a Terra 828, que eu acho que é a Terra do Quarteto, a história se passa na década de 60. E ela tem esse visual retrofuturista, e eu acho que faz muito sentido ela ser dessa forma, porque é uma terra onde existe, né, o Reed Richards como a gente conhece, o homem mais inteligente do mundo. Então as coisas elas evoluem, né, muito de uma forma diferente. Pelo menos é o que eu acho, assim, tipo, faz sentido ter o homem mais inteligente do mundo numa terra que evoluiu mais rapidamente de acordo com a história. Então, ok, bacana, seu Reed. Só que você não é o mais inteligente do mundo. E eu acho que, onde eu ouvi isso, acho que foi no Nerdcast, que o problema de ter um personagem que é o mais inteligente do mundo é que os roteiristas precisam ser mais inteligentes. E às vezes eles não são as pessoas mais inteligentes do mundo. Então eu acho que isso dá uma nerfada no personagem. Ele é inteligente, ele tem lá o quadrinho negro dele, onde ele faz matemáticazinhas e formulinhas e tal. Ele sabe fazer coisas que ninguém sabe, ok. Mas aí eu vi um vídeo do Gaveta, onde o Gaveta compara o Reed Richards desse filme, do Quarteto, com o Reed Richards do Doutor Estranho. E ele levanta o seguinte argumento. Ele fala, mas o Reed Richards nunca ia virar pra Wanda e falar, vamos conversar, vamos resolver de uma forma pacífica. Se você viu o filme do Doutor Estranho, você sabe o que acontece depois que o Senhor Incrível vai conversar com a Wanda. E aí ele falou isso, tipo, que bom que o desse filme é mais inteligente. Mas aí eu fiquei pensando que o Reed Richards desse filme faz basicamente a mesma coisa. Só que ao invés dele chegar na frente da Wanda pra falar, vamos conversar, ele resolve pegar a navezinha dele, com a esposinha dele grávida de quase 9 meses, pra fazer uma viagem espacial, porque não? Parece segura, mulher no 3º trimestre não pode nem viajar de avião daqui pro Rio, imagina entrar na nave espacial pra ir pra uma outra galáxia. Mas eles vão, todos bem bonitos, conversar com Galactus, tentar negociar, fala, seu Galactus, se de repente, não,
De repente você fosse pra um outro planetinha qualquer aí que ninguém vai sentir falta, tem que ser o nosso. E ele foi sem dar um Google no Galactus, sem meter o Wikipédia, Galactus, quem sois? Ele não fez isso. Ele chegou lá e aí ele ainda vira pro Tocha ou pro Coisa e fala assim, se ele fosse um cara numa nave, você pode bater nele. Tipo, ele não sabe. E ele chegou e fez a mesma coisa que o Reed Richards, burro, fez. Foi lá falar, vamos não? Vamos ficar de boa? Todo mundo aqui de boa? E assim, tipo, me deixou um pouco irritada esse plano. Eu não sei até que ponto isso faz sentido com o Reed Richards dos quadrinhos, assim, o raiz. Eu não sei. Não sei se eu concordo com essa atitude. Definitivamente acho que essa foi a única coisa que eu discordei do Gaveta. Eu acho que os dois estão no mesmo nível de plano perfeito. Mas de qualquer forma, eu acho que essa cena, né, deles indo falar com o Galactus, ok, tá, não faria. Mas como ele maneja pra voltar pra Terra, eu acho que é uma puta cena incrível. É muito boa a volta deles. Eu fiquei, sabe quando você dá uma seguradinha assim, que você fica, eita, que nervoso? Deu essa sensação de, o que vai acontecer nesse momento? Porque a gente tem uma das maiores ameaças da Marvel, que é o Galactus. O que vai acontecer agora? Ai, meu Deus do céu. Então eu acho que essa sequência inicial deles, voltando principalmente dessa missão, é fantástica. É uma quarteta fantástica. Ela é muito, muito boa. E essas cenas de ação, assim, que vão deixando você com a adrenalina lá em cima, falando, putz, que filmaço. Mas depois você fala, porra, a mulher foi com 9 meses de gestação. E será que ela é inteligente mesmo? Aí você fica com essa duvidinha. Mas eu acho que, de uma maneira geral, funciona. Eu vou falar rapidamente do que eu achei do Galactus, porque eu também não quero entrar em muitos detalhes, porque eu já acabei de entrar em detalhes em uma cena, eu não quero entrar em outros detalhes pra não dar muito spoiler. Eu gosto do Galactus, eu acho que ele é uma ameaça grande, literalmente, e ele é muito bem feito, assim, a primeira cena dele é muito incrível e tal, ele é uma cara... É bem maneiro, assim. Mais pra frente no filme, eu acho que ele fica menos maneiro. Tem uma cena que parecia que eu tava vendo Power Rangers, sabe? Quando você vê aquela maquetona do bicho andando na cidade, parecia muito Power Rangers. Essa cena me incomodou um pouco. Mas, de modo geral, eu gosto né, da estrutura ali que eles fizeram pro Galactus. Acho que... Vou botar um alerta de spoiler aqui, só pra falar o que eu penso. Eu não sei se necessariamente vai ser um spoiler, mas se você for sensível, dá uma puladinha pra frente. Acho que para um vilão como Galactus, foi muito simples. Foi muito rápido. Foi muito qualquer terça-feira, eu achei. A gente tem, né, a construção ali do negócio que o homem mais inteligente do mundo faz, ok, é um plano, temos um plano. Mas, assim, não sei se eu tô mal acostumada com ameaças longas, mas eu acho que foi muito resolvido, assim, de uma tranquilidade, de uma maneira, assim, muito fácil. Foi fácil, eu achei. Eu acho que a Sue Storm, ela tem um papel muito grande nesse final de filme, que pra mim foi super maneiro e foi uau, e foi parabéns, Sue Storm, e viva as mulheres. Feminismo. Mas tendo em vista que era um cara que se alimenta de planetas, não sei, eu acho que foi muito passageiro. Eu fiquei com essa sensação de que o filme foi tipo, tá, essa aqui é a introdução, não do Quarteto Fantástico, nem não de uma nova ameaça, mas a introdução do Doomsday. Fiquem com cenas do próximo capítulo. Senti que ficou frouxinho esse final. Odiei de forma nenhuma. É um bom final do filme. Fiquei empolgada, fiquei animada, as cenas são impactantes. É meio previsível? É meio previsível. Mas fiquei empolgada. É empolgante. Você já tá ali, você tá envolto naquela atmosfera. Mas eu achei que podia ter um quê a mais. Podia ter um... Você tá me entendendo? Você tá me entendendo quando eu digo que acho que ficou faltando. Mas de um modo geral, sendo bem sincera, o saldo é bem positivo. Achei que, como uma obra, analisando o todo, apesar de ter, né, algumas falhas, alguns detalhezinhos que eu não gostei tanto, acho que é
um bom filme da Marvel. Não é a Era de Ouro da Marvel, mas é um bom filme da Marvel. E é isso, tipo, é uma escada pra gente ver como é que vai ser em Doomsday. E uma coisa que a Marvel fez nesse filme, que eu particularmente gosto, porque eu falei que eu não aguento mais ver filme de origem. Ninguém aguenta mais filme de origem. Mas enfim, a origem ela precisa ser dita, porque algumas pessoas não conhecem a origem daqueles super-homens e daqueles super-heróis. Nesse caso aqui, como eles são pessoas conhecidas pela mídia, eles não são heróis que não têm a identidade revelada, é mais fácil fazer isso de uma forma, da forma como eles fizeram, né, que é por meio de um recurso de... Menina, perdi a habilidade da fala. Um recurso de jornalismo, né, que a gente vê as matérias, as reportagens, os programas, e a gente acompanha a história deles de uma forma sucinta. Família, que foi pro espaço, voltou super poderosa, salva o mundo, pá, a gente tem aquilo muito rápido. Pra mim isso é muito bom. E eu acho que fica muito claro, não precisa mais do que isso. Mas existem outras coisas que poderiam ter algumas outras cenas. Eu não sei até que ponto isso é questão de edição, de cortes de cenas, porque, se não me engano, teve uma cena de John Malkovich, foi cortada, ele aparece no trailer, ele não está. Eu não sou a pessoa que vê trailer com muita atenção, não, tá? Eu, às vezes, não vejo trailer, ou eu vejo assim, só pra ter uma ideia geral. Porque eu acho que, ultimamente, os trailers têm entregado muito do filme e me incomoda um pouco. Inclusive, teve um da Acompanhante Perfeita, que pra mim foi a gota d'água. Então, assim, eu evito ver trailer ao máximo. Mas eu vi gente reclamando que tinha um personagem que foi totalmente cortado. Então, eu não sei até que ponto isso que eu senti em relação ao Coisa, por exemplo, vem disso. Mas eu sei que o Coisa é o que mais volta do espaço desgraçado da cabeça, porque enquanto um tem um poder legal de soltar fogo, ele tem o poder de ser um homem de pedra ridículo. Com todo respeito ao Coisa. Grande senhor Coisa. Mas ele é o que mais fica, né? Coitadinho. E ele lida com isso, enfim. E ele fica triste, depressão, pá, aquela coisa toda, que tristeza, eu sou uma pedra. Isso é mostrado no filme. Eu entendi esse conceito de que, tipo, ele tá coitado. Eu só não sei se ficou claro o suficiente. Eu acho que isso poderia ter sido trabalhado um pouquinho melhor, porque a gente foca muito na Sue e no Reed e senti que deixou Coisa um pouco de lado. Óbvio, a gente tem ali um tempo curto pra contar aquela narrativa, né, toda, mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de aprofundamento no Coisa. Então é isso. Depois de eu ter assentado os meus sentimentos com o Quarteto Fantástico, eu posso dizer pra você que sim, eu gostei desse filme. Eu não sou hater do Quarteto Fantástico, mas eu acho que com algumas ressalvas. É um bom filme, é um filme que te entretém, é um filme que te deixa emocionado e animado e com, assim, as cenas de ação são bem maneiras, então eu acho que vale sim a pena a ida ao cinema pra curtir o Quarteto Fantástico, até porque se a gente não vê um filme da Marvel, a gente perde todo o enredo, que é melhor a gente acabar já vendo logo pra tirar isso da frente. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena, porque é legal demais. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda semana eu venho aqui com uma dica de filme ou de série. Ou agora eu vou falar mal, eu resolvi que eu não vou mais dar dica. Esse canal vai mudar, não vai ser mais só dica. Se eu ver um filme e eu não gostar, eu vou falar na cara dele que eu não gostei dele. E na de vocês também. E assim vocês já nem perdem tempo vendo filme que não é bom. Mas de toda forma, eu venho aqui toda semana trazer uma dica de filme ou não pra vocês curtirem. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, poxa, o que custa? Deixa o seu like também, conta pra mim o que você achou do Quarteto Fantástico, você gostou? Prefere a Super-Homem? Preferia não ter visto? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Um super beijo e até semana que vem.